sou Cíntia Soares, faço parte do Grupo R Caldas, responsável pelo Auto IRE, e se você precisa de um seguro de automóvel, entre em contato conosco. Meu nome é Fernanda Nascimento, eu sou responsável pela operação de benefícios aqui na R Caldas, e se você precisa de um plano de saúde, é só entrar em contato aqui com a gente. É segunda, é terça, é quarta, é todo dia. Feriado. Feriado, domingo, Réveillon. Olha, produção, eu, Alex, Rose e o meu pai tem que vir agora todo dia agora pra gravar. Segunda, terça, hoje estamos aqui com Paulo Roberto, feliz pra caramba estar te recebendo, meu amigo. Vai ser esse momento assim de diversão, de bate-papo, de resenha. Feliz pra caramba estar recebendo o Paulo Roberto. Parece artista. Paulo Roberto. Compor, compositor. Rapaz, tu tá demais. Não tem um Paulo Boca de cantor? Tem um violão ali depois. Isso aí, dá pra dar uma palhinha. Isso aí. Mas feliz de estar te recebendo aqui, amigo. Viu? Obrigado. De coração, tamo junto. E vai ser isso aí, vai ser um momento aqui de bate-papo e a gente vai soltar as perguntas e vai fluir. Vamos lá. Então vamos do início, né? A jornada, como bem disse. Conta pra gente, Paulo, como é que foi que iniciou a sua jornada do início. A gente quer saber a sua essência, quer saber tudo. Eu quero saber tudo mais um pouco. Caramba, que desafio, hein? Gostei, tu. Então, cara, o Paulo, começou a história dele, começou em 1967, né, quando eu nasci. Mas assim, a minha carreira profissional eu comecei muito cedo, no Rio de Janeiro, né, que é o meu estado natural, vamos dizer assim, onde eu nasci. Eu comecei a trabalhar com 15 anos com carteira assinada. Então assim, comecei cedinho, hoje eu estou com 56 anos. Né, então assim, não é que eu seja tão velho, né, tô careca e tal, mas enfim, tem uma história bacana aí, comecei muito cedo, tenho 42 anos de mercado de seguros. Mas antes de começar em seguro, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei como ajudante de capoteiro na oficina mecânica. Isso, olha que eu comecei com 15. A gente tava com ajudante de capoteiro faz. Acho que o capoteiro é aquele que capota, cara. Capoteiro, ele faz reforma de banco, forração de banco, né, de carro. E naquela época os carros eram JK, Aero Willis, né? Tinha Brasília, Fusca, mas os carros de luxo eram Alfa Romeo. Então eu ajudava lá o costureiro, né, que era o chefe da capotaria, e eu ia lá desmontar os bancos e tal. Então é um trabalho bem, aqueles bancos na época era mola, tinha aquelas pontas de ferro, né? Porque hoje a estrutura de um banco de carro é totalmente diferente dos carros, né, do passado. Então, mas aí, cara, você começar cedo é bom que você aprende disciplina, né? Aprende um monte de coisa, responsabilidade. E isso me deu um direcionamento, além do que a minha formação com a minha família foi maravilhosa. Meus pais, apesar de eu ter vindo numa família humilde, só para vocês terem ideia, eu fui praticamente criado na Baixada Fluminense, lá no Rio, de Caxias, e só saí de lá quando eu casei, né? Praticamente quando eu fui. Aí eu já estava estabilizado, comprei um apartamento lá em Jacarepaguá, no Rio, no Oeste. E aí eu comecei a ter minha vida independente. Mas assim, antes disso eu morava na Baixada Fluminense, trabalhava no centro da cidade, encarava ônibus lotado, Avenida Brasil, né, com todo aquele contexto que tem no Rio de Janeiro, que é umas 3 vezes pior do que a paralela aqui em Salvador. Imagina naquela época que não tinha ainda a linha vermelha, né, só tinha a Avenida Brasil. Então foi uma juventude assim, muito dura, mas muito prazerosa, porque assim, por isso me fez crescer, me fez
criar uma responsabilidade, né, de fazer as entregas que eu precisava fazer, e isso acabou me dando um gap de crescimento profissional muito legal. Tá? Então eu comecei numa seguradora inglesa chamada Fênix Brasileira. Isso aí com quantos anos? Eu comecei com 15, né? Na seguradora? Tinha seguradora. Caramba! Isso aí que Não, antes de... Por isso que eu falei, eu comecei muito cedo, a trabalhar muito cedo. Não me lembro, assim, não me recordo. Eu saí da capotaria porque eu acabei me machucando, porque eu jogava no infantil do América, lá do Rio. Jogador, compositor, E aí eu saí, né, deixei de trabalhar, comecei a jogar no América, aí eu me lesionei. E aí eu tava assim, em casa, né, sem fazer nada, e minha irmã, que trabalhava já nessa companhia, ela falou, Paulinho, me chamava de Paulinho, né? Tem um emprego lá numa posição de mensageiro. Mensageiro é office boy, né? Então eu falei, cara, quanto que é? Vai me dar um salário, porque naquela época a gente trabalhava, assim, a gente buscava trabalho pensando em salário mesmo, não tinha aquela coisa do propósito ainda, de você entender a atividade da empresa que você ia trabalhar, a gente não tinha aquela coisa de, vamos dizer assim, fazer teste vocacional, a gente entrava, principalmente quem tinha vinha de uma família humilde, você não tinha muitas escolhas, né? Então a gente tinha que começar, e aí eu me inseri nessa atividade de seguros e estou aqui até hoje. Mas assim, eu comecei nessa companhia inglesa, entrei lá como office boy, fiquei 1 ano e meio como office boy na empresa. Cara, é um mundo assim, naquela época, na década de 80, né, que eu comecei em 82, a indústria de seguro era muito diferente. Primeiro que o Rio de Janeiro, naquele momento, era o grande celeiro do mercado de seguro, porque as tarifas de seguro eram controladas pelo governo, né? Existia a figura do IRB, que era o Instituto de Resseguro do Brasil, que existe até hoje como uma resseguradora, mas é uma resseguradora hoje privada. Mas naquela época era um órgão estatal que controlava toda a precificação de seguros. Sempre existiu a SUSEP, que é um órgão ligado ao Ministério da Fazenda, mas estava muito mais preocupado com a regulação, né, E já o IEB não, o IEB era tarifa mesmo, era a atividade, era a parte operacional das seguradoras que o IEB controlava. E o preço era controlado. A gente não vai imaginar hoje trabalhar com preço controlado em seguros. É uma coisa de louco, né? Mas naquela época era assim. E então, assim, os corretores de seguro, que é, né, hoje a posição de vocês, da Ricaldas, o corretor ele tinha uma única seguradora que ele operava, porque ele não precisava trabalhar com várias seguradoras, porque o preço era tudo igual. Então, na realidade, o corretor de seguro ele era quase como um agente representante mesmo daquela seguradora. A gente você tinha lá o corretor que era da Sul América, da Minas Brasil, da Bandeirantes, da Nacional Seguros, da Fênix Brasileira, enfim, que eram as maiores como a Internacional de Seguros. E esse mercado era bem segmentado, né? E seguros nessa época, na década de 80, a maior parte da pizza do seguro, do faturamento do seguro, vinha de seguros de vida e seguros de empresa, seguro patrimonial. O seguro de automóvel naquela época, até pelo perfil da frota, né? Não tinha a pujança que tem hoje a carteira de seguro de automóvel. Normalmente quem fazia seguro de automóvel era só os caras que tinham carro novos, né? Os empresários, tal, que tinham fazer. Inclusive nessa época, para mim como segurador, fazer um seguro de automóvel numa companhia que operava com vida empresarial, a gente tinha que justificar o porquê que estava querendo fazer aquele seguro. A primeira coisa que o chefe da seção falou, vem cá, esse automóvel aqui é de quem? Você tinha que escrever lá na hora, não, esse cara aqui é o dono da empresa tal, já tem vários negócios aqui, ou seja, já tinha um papel rolando, eu tinha que fazer uma defesa. Porque na época o risco era bem alto, né, pra carro, era por isso que ele não aceitava. Qual era o seu motivo? Não, porque a frota era muito pequena, assim, não existia aquele interesse. Primeiro que assim, os carros eles não tinham assim, a frequência de roubo, a sinistralidade, principalmente no que tange a roubo de carro, o índice de violência era muito diferente do que tem hoje. Então assim, era mais a preocupação de acidente mesmo e principalmente de danos a terceiros, né? Porque sempre existiu o risco de você causar um dano a terceiro. Né? Agora, Paulo, depois que você chegou na companhia, você tinha 15 anos como boy, né? Avançou pra quê? Então, aí eu saí, fui pro arquivo, porque se imagina, naquela época,
As seguradoras tinham muito papel, né? As apólices eram guardadas dentro da própria companhia, não existia esse mundo digital que hoje você guarda tudo em nuvem. Então, existiam arquivos de apólice e tudo que você tinha que fazer na apólice, você tinha que ir lá naquele arquivo, pegar aquela apólice, fazer um endosso, você tinha que ir lá primeiro pegar a apólice, fazer tudo manual. Então, assim, o arquivo de uma seguradora, imagina, é quase um andar, né? Só dedicado para... Imagina você ter um custo de metro quadrado para guardar papel, né? Então, assim... Segurado tal, cada corredor, né? Isso, aquela coisa toda. E existia um controle de numeração e existia a função do arquivista, né? Era aquele cara que controlava. Aí você avançou com o arquivista. Aí eu fui pro arquivista, depois eu fui trabalhar na área de cobrança da companhia, porque só para vocês terem ideia, nessa época a cobrança de seguros não era feita como é hoje, com toda digitalizada, com você manda informação. Antigamente era assim, você tinha que, o segurado, ele tinha uma conta num determinado banco, então ele dizia, quando ele fazia a proposta de seguro, ele dizia, ó, minha conta é no banco tal, agência tal, tal. Então as seguradoras elas tinham que ter conta em todos os bancos. O cara falava, eu tinha uma conta no Banco Fundamérica, eu tinha conta no Banco Francês Brasileiro, eu tinha conta no Itaú, eu tinha conta no Banco Boa Vista, naquela época, mas tinha banco, né? Isso. Hoje a gente só tem 4 bancões aí praticamente, né? Naquela época você tinha muitos bancos. E as seguradoras tinham que ter conta em todos os bancos. Por quê? Como é que era? O cliente botava os dados do banco, a gente emitia a pólice, gerava um borderô de cobrança, esse borderô de cobrança era enviado para o banco e a pólice o cliente tirava no banco, porque ele quitava, né? Ele pegava aquela nota de seguro e ia lá naquele dia do vencimento, ele recebia só o vencimento em casa, que era entregue pelo correio. Sim. Imagina, você recebeu uma carta da companhia, não. No dia 28 de setembro, o seu vence o seu seguro. Aí você recebeu uma nota de seguro, você pegava aquela nota de seguro no dia 28, você entrava na fila do caixa do banco, não tinha caixa eletrônica, não tinha pagamento online. Ele ou o portador tinha que ir lá no banco naquele dia, pagar aquela nota de seguro. Aí quando ele quitava o caixa do banco, não lembra que os bancos tinham um balcão enorme atrás dos caixas, o cara virava a cadeira dele, ia lá no balcão, pegava a pólice, encaixava a nota de seguro e entregava para o segurado. Tá aqui sua pólice, seu seguro quitado. E aí depois veio o financiamento de seguro e tal, e assim, foi uma dinâmica que mudou muito, mas era muito, vamos dizer, arcaico nessa época, né? E aí eu fui trabalhar na cobrança, então a gente controlava, pedia saldo em todos os bancos, fazia aquela consolidação de saldo, depois passava o saldo para o financeiro aplicar o dinheiro, então é um negócio bem louco. Uma curiosidade dessa época, para entender um pouco como é que você estava de sonhos, né? Você está ali como arquivista, entrou na companhia por uma indicação da sua uma parente, e de repente já sai de uma adboy para arquivista, e aí lógico um novo mundo. Naquela época você já tinha sonhos, você já sonhava, eu entrei no mercado, você sonhava já em chegar à posição que você está hoje no nível profissional, você sonhava em outra coisa, como é que eram os sonhos de Paulo? Assim, eu acho que eu fui construindo esse sonho, entendeu? Eu não tinha um sonho assim, eu vou chegar lá. Até porque, assim, o sonho nessa época de um profissional, que mudou muito hoje, né? Era aquele sonho, assim, de entrar numa empresa, ficar com ela da vida e aposentar lá. Sim. Né? De não ficar desempregado e aposentar. Hoje você vê que o mundo mudou, né? As novas gerações hoje, hoje a obrigação de reter o funcionário é muito maior das empresas hoje do que do próprio funcionário nessa preocupação de ficar, porque as opções de trabalho é só ele se desenvolver, né? Porque hoje a gente tem como premissa do bom colaborador aquele que a gente chama de lifelong learning, né? Que é aprendizado a vida toda. Então hoje, só para vocês terem ideia, eu falei que eu estou com 56 anos, estou fazendo um MBA. Então assim, há 2 anos antes da pandemia eu fiz um outro MBA, agora estou fazendo um outro na área de gestão de pessoas, de liderança. Então assim, esse ensinamento a gente não tem que perder nunca, tem que estar sempre aprendendo todo dia. E não só na parte acadêmica mesmo, mas também aprendendo a tocar um violão, aprendendo a Mas você toca? fazer marcenaria, não, ela tem uma palhinha aqui. Sou zero de vida musical, só sei
Nem cantar, eu acho que eu sei. Então, assim, esse sonho ele foi sendo construído. Tá? E aí, dali eu fui para a área financeira, depois, e sempre me destacando, porque eu sempre tive uma característica de gostar de pessoas. Qual foi o período de tempo que você foi mudando de cargo lá dentro? Então, dentro da seguradora eu passava assim, no máximo 1 ano e meio, 2 anos por função. Aí eu fui trabalhar, só pra você ver, eu saí da área de cobrança, fui para a área de Cosseguro, porque naquela época os seguradores trabalhavam muito com Cosseguro e Resseguro. Então eu trabalhei com Cosseguro, Resseguro, depois fui para a área de técnica. E naquela época as seguradoras eram todas departamentalizadas. Você tinha o setor de incêndio, o setor de risco diverso, o setor de roubo, o setor de automóvel, o setor de vida. Então, assim, eu fui rodando ali, aprendendo quase toda, até porque, num determinado momento, essa companhia que eu trabalhei, ela criou naquela época um produto chamado Plano Global de Seguros. Que era assim, você conseguia colocar uma única pólice, todos os tipos de seguro, exceto transporte e vida, que eram seguros com cobrança recorrente, né? Então não entrava nesse programa. Mas todos os outros ramos de seguro você poderia botar numa única pólice. Então, para calcular essa pólice, eu tinha que conhecer todos os ramos de seguro. Então, isso me deu uma bagagem muito legal para mim. Isso, assim, porque até hoje os produtos mudaram, a metodologia de precificação mudou, né? Hoje as seguradoras usam muito predição, né? Muito algoritmos e tal, mas a essência de risco, né? Daquela curva de Gauss, de probabilidade, de você... Aí houve essa mudança do preço tarifário, que era controlado pelo governo com preço liberado, de tarifas liberadas. Então, assim, isso tudo eu vivi. Sem contar, nesse meio do caminho, todos os planos de governo que existiam, troca de moeda, aí veio BTN, OTN, Real Novo, enfim, até chegar no Plano Real em 94, que aí realmente houve uma estabilidade da economia e a indústria de seguro, a partir daí, deu também uma nova arrancada. E quando a gente olha a timeline de seguro, ela é marcada por algumas etapas assim, realmente que marcaram o mercado de seguro. Uma delas é a estabilidade econômica, o Plano Real. A outra marca importante é a entrada do mercado de bancos na indústria de seguros. Isso tudo foram situações que potencializaram a participação de seguro no PIB brasileiro, né? Hoje, e aí o que foi construindo esse sonho, né? Foi justamente entender que a indústria de seguros ela consegue propiciar para um colaborador, para um profissional, seja ele como segurador, até como corretor, uma jornada de crescimento profissional muito legal, muito bacana. Por quê? Se eu olhar de lá para cá, com a indústria de seguros, hoje eu tenho, não sei se eu falei para você, mas eu sou casado, eu tenho 2 filhas, né? Uma está com 28, a outra está com 26. São 2 mulheres, e eu sustentei toda a minha família com esse provento, né, com esse rendimento dos seguros, e assim, construí meu patrimônio. E hoje a gente vê histórias de corretores de seguros também que começaram muito de baixo. Eu visitando esses corretores hoje na área comercial de uma grande seguradora, a gente escuta histórias, cara, incríveis, entendeu? E aí eu pude conhecer quase todos os estados brasileiros, viajando pela companhia, né, conhecendo pessoas, e isso me mostrou que essa indústria, né, é gigantesca, né, uma indústria que é bilionária, poucas atividades econômicas no mundo, numa economia, conseguem atingir os números que a indústria de seguro consegue. Só para vocês terem ideia, a indústria de seguro, só em faturamento direto, ela chega a mais de 400 bilhões de reais por ano. Então, assim, quando a gente soma isso ativo... O BR só está com 5%. Então, verdadeiro, realmente... Só está com 5%. Quando a gente olha assim, outros setores econômicos que também movimentam muita grana, a indústria de seguro está lá entre as 15 maiores segmentos econômicos. A gente se iguala aí à indústria automobilística, né? Então, isso proporciona uma capilaridade de crescimento de vida e desenvolvimento como pessoa muito legal. Além disso, há um propósito, né? Porque o seguro ele protege aquilo que eu falei, né? Protegendo sua vida, seu patrimônio, né? A gente, nessa história como segurador, eu vi muita coisa que aconteceu, como incêndios, né? Mortes. Eu tenho ideia, eu tenho uma colega nossa aqui de Salvador
que teve, né, num determinado período da vida dela, a casa dela incendiou. Se ela não tivesse um seguro, dificilmente ela teria condições de se voltar àquele estágio que ela estava com um período muito curto de tempo, né? E a gente vê isso acontecendo com empresas, né? E é legal porque, assim, uma das características de desenvolvimento de uma economia de um país é justamente ter uma indústria de seguro forte. Por quê? Porque a indústria de seguros, ela, além de proporcionar uma roda gigante de composição de renda, de receita, para o próprio governo investir nele próprio, porque só para vocês terem ideia, todo seguro que é vendido, ele gera uma reserva técnica, que é grana, né? Que é guardada e controlada pelo governo. Essas reservas são controladas pelo BNDES, né? Elas são constituídas através de capitais, de papéis do próprio governo, ou seja, as seguradoras são obrigadas a compor essas reservas, uma grande parte dela com títulos públicos, e esses títulos públicos, eles automaticamente refinanciam a economia através do BNDES. Então, todos esses investimentos que a indústria, né, que o governo faz em PAC e tudo mais, uma parcela ali vem desse dinheiro, dessas reservas do mercado de seguros, que são aplicadas na própria economia. Eu dou um exemplo muito clássico disso, de como isso faz uma diferença para um país. Vocês se lembram quando houve aquele tsunami lá no Japão, né, que atingiu aquela usina lá de Fukushima e tal, e a gente viu aquelas imagens desastrosas, né, de carros descendo, pessoas sendo arrastadas, casas. E 2 anos depois, né, quem voltou lá naquele lugar viu tudo reconstruído, tudo tá com... Quem chegou ali 2 anos, parecia que não tinha acontecido nada, a não ser a própria usina que teve que ser desativada, né, porque ela lida com material radioativo e tal, então tem que ficar fechado. Mas assim, as comunidades, quem tiveram que se mudar dali e construir outras cidades próximas para receber todas aquelas pessoas e tal, a indústria, claro, o governo apoiou, mas a maior parte do recurso que sustentabilizou toda aquela reconstrução foi através do seguro privado, das seguradoras privadas. Então você vê, por exemplo, o Japão, alguns países da Europa, a maioria deles, né, que são economias mais desenvolvidas, eles têm a participação de PIB de seguro muito grande, muito forte, e você vê que as maiores indústrias, as maiores empresas globais, uma parte delas são seguradoras, né, porque elas têm uma capilaridade para bancar risco muito grande, e com isso elas conseguem ser empresas mundialmente potentes, né? E a outra coisa, do outro lado, a gente tem o Haiti, né? Que sofreu também um terremoto, né? E, se eu não me engano, foi mais ou menos em 2008, por aí. E se você chegar lá hoje, parece que o terremoto foi no máximo há 1 ano atrás, porque está tudo do mesmo jeito lá, o governo brasileiro ajudou muito e tal. Mas por quê? Porque é um país pobre que não tinha indústria de seguros, é o governo pobre que não tinha condição de construir. Está lá, né? As pessoas vivendo numa pobreza enorme. A gente vai pegar esse corte, cortar esse aí e vai mandar para os nossos clientes para falar do seguro empresarial. De vida, né? De tudo. De vida, de tudo. Ele pega toda, né, a reconstrução de sonhos, né? Paulo, né? Você fala muito assim, com muita propriedade com o seguro, claro que são 40 anos, e dentro disso eu percebo muita paixão. Existe alguma história que aconteceu com você? Bem no início você falou que foi construindo o sonho com o tempo, mas existe alguma história, alguma situação onde você teve que intervir relacionada ao seguro, né? Onde você fala que cuida de pessoas, que você se apaixonou de uma forma absurda, que aí foi galgando esse resto do tempo que você vem até aqui? Cara, assim, eu vou falar com muita... Eu tô aqui hoje por causa do seguro. Legal. Eu pra você que se não fosse seguro, dificilmente eu estaria aqui. Só para você ter uma ideia, em 2017 eu tive um problema de saúde muito sério. Eu fui cometido com câncer no pâncreas. Agora, né? 6 anos atrás. Então eu fiquei 3 meses no UTI. Né? Cheguei num nível de risco praticamente total. Pra você ter ideia, o meu caso virou um artigo científico no hospital. Cara. Então, assim,
E eu não, com muita certeza, cara, de falar, eu não estaria aqui se não fosse o seguro, porque assim, o custo envolvido num processo de recuperação de uma pessoa num nível de complexidade de saúde como eu tive, se eu não tivesse um seguro, a minha família não ia conseguir ter capital para poder segurar uma pancada, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, assim, tô dando exemplo meu, tá? Mas assim, eu vi na minha história, a minha funcionária lá com a casa dela, o seguro de risco de incêndio, já vi pessoas reconstruindo a vida, né, de uma família quando morre um parente principal lá, que era a fonte de recursos da família, e aí o seguro de vida vem para recompor, né, a renda dessa família. Vejo todo dia, né, que é muito mais frequente, pessoas com patrimônio muito recorrente, que é o seguro de carro, né, que a gente vê os carros sendo roubados, aí no dia seguinte, ou num período muito curto, o cara consegue comprar outro carro, com uma tranquilidade possível. E ao mesmo tempo a gente vê o sofrimento das pessoas que não têm isso, né? Porque, né, a gente vê um SUS, vê tanta gente sofrendo aí na fila de regulação e tal, que poderiam ter, né, essa possibilidade de ter essa segurança. Então, assim, é uma importância. Eu diria para você, cara, num hospital, o nascimento ele não acontece, pelo menos num hospital privado, se não tiver um seguro. Um empresário não monta um hospital para cuidar de pessoas e tal, se ele não tiver a segurança de ter um seguro ali para fazer isso. Um avião não levanta voo se não tiver um seguro. Então, assim, um dono de uma empresa de ônibus que faz transporte de milhares de pessoas por dia, se ele não tiver uma segurança de ter um seguro, ele não põe o negócio dele para funcionar sem um risco eminente de ter o negócio dele ruindo de uma hora para outra, né? Então, assim, mas comigo, essa minha experiência que eu tive de vida com esse processo que eu tive de saúde, para mim foi um marco, assim, o maior marco da minha vida, aquilo virou a chave, né? Eu cheguei num momento, assim, de gravidade tão grande que eu falei para vocês que meu caso virou um artigo científico, porque além de eu ter tido o problema da doença em si, que eu tive que fazer uma cirurgia enorme, né? A maior cirurgia que um pode fazer no abdômen, uma cirurgia chamada cirurgia de Whipple, onde eles tiram a cabeça do pâncreas, um pedaço do estômago, um pedaço do intestino, a vesícula, faz uma limpeza geral ali e muda todo o sistema digestivo da pessoa, mas assim, é uma metodologia que salva a pessoa, né, até hoje. E durante esse processo, só que é uma cirurgia muito grande, porque tem muito corte, muita recorrência, e o risco de complicação também é muito grande. Então a minha complicou, e depois desse processo eu contraí a KPC, que é a superbactéria, foi um negócio assim, muito louco. Meus rins pararam, então eu comecei a entrar em falência múltipla de órgãos, então assim, muita doideira. Eu cheguei a ter o que eles chamam na medicina de sarcopenia, né, que é ter aquele corpo de múmia mesmo, né, de perder massa muscular. Quando você foi para fazer a cirurgia, você estava consciente? Você tinha consciência de que você ia fazer uma cirurgia tão difícil, tão desafiante? Você tinha consciência ou você foi só sabendo que você não tinha? Quando você tem um diagnóstico desse, a primeira coisa você vai conversar com um cirurgião oncológico, né? E o cara, né, eu conheci o Dr. Lucas aqui, Lucas Velano, pessoa maravilhosa, que nos ajudou bastante, né, nesse processo. Tá? Tiveram toda uma equipe ali que contribuiu. Mas assim, ele foi muito franco comigo, falou, cara, você vai passar por um processo difícil, então, e eu tive, assim, e é barra, porque assim, tem uns bastidores familiar, você tem ideia, eu fui em cartório, registrar coisa, transferir coisa, tem minha família, passei, né, dei senha do banco para fulano, ciclano, para minhas filhas, para avisar, para deixar o máximo possível organizado caso alguma coisa não funcionasse. Bem, então, assim, mas eu sempre fui com uma confiança muito grande, sabe? Assim, e isso fez eu virar chave num outro processo que hoje eu não poderia não me permitir de profetizar a minha fé hoje aqui com vocês, porque a partir desse momento eu descobri o verdadeiro salvador da minha vida, eu descobri que eu não tenho controle sobre a minha vida, que alguém tem, que esse alguém é aquele que é soberano sobre a vida de todos nós. E mesmo que tivesse dado tudo errado, né, já teria valido a pena, pelo menos eu ter descoberto esse amor que eu sinto hoje. E essa visão que eu tenho de vida hoje em relação a dar a volta por cima e tal. Mas isso
para mim como pessoa, assim, mudou muita coisa e para muito melhor. Muito melhor. A forma como eu me relaciono hoje com a minha família, com meus colegas de trabalho, como é que eu tenho uma visão de mundo. Porque assim, cara, você percebe que na verdade nós não somos nada, né? Não somos nada, entendeu? Se um dia você acha que tem controle sobre alguma coisa, ou alguma governança sobre alguma coisa, se tiver, ela é muito passageira. Ela pode ser por segundo, porque a qualquer momento você pode, né? Eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que caíram de bicicleta, assim, andando, criando um lugar que se você olhar, pô, a pessoa nunca morreria. A pessoa caiu, bateu na cabeça no fio e morreu. E aí? Entendeu? Só que a gente não tem, a vida é muito dinâmica, né? A gente esquece isso, mas assim, enfim, é muito legal essa história de ter tido essa oportunidade de dar a volta por cima. E se dependesse disso, do que eu vivi, para descobrir ser essa pessoa que eu sou hoje, cara, eu passaria tudo de novo. É aquela ideia do Paulo renasceu, né? Renasceu, isso aí. Eu falei para vocês que eu comecei a minha carreira profissional numa seguradora. E qual é o nome da seguradora? Era americana. Anotei aqui, mas eu mesmo não estou entendendo o que eu anotei. O nome da seguradora era Fênix Brasileira. Vocês conhecerem a história da Fênix, Fênix é uma águia, né? A inglesa que renasceu das cinzas ali. É uma história muito linda aí, que tiver curiosidade, vocês podem assistir. Mas enfim, aí hoje eu tô né, aí tive essa passagem no mercado de seguro, na seguradora no Rio. Depois eu fui convidado aí já na HDI para me trabalhar em Minas Gerais. Antes até de você chegar nesse ponto, porque essa história sua, ela tem aí uma importância muito grande na sua trajetória, né? E quando você traz o aspecto de que dali você mudou e você voltaria e vivia tudo de novo, mesmo sabendo que é um momento de muita dor, e a gente percebe que tem muita gente, aí é um momento chegando, tem muita gente que está lá e que não consegue entender a importância da vida, não consegue perceber o quanto a vida é linda, o quanto é importante você viver cada momento, cada instante, o quanto é importante você respeitar os colegas, o quanto é importante você respeitar a família, enfim, ou seja, aquilo tudo que você, eu acho não, né, não tem capacidade de falar muito mais do que a gente aqui está na mesa, porque a gente nunca passou por um momento como esse. Então eu queria que você pudesse dizer assim, o que você pode trazer aí de mais lindo que você tem aí dentro para a gente e para as pessoas que estão lá fora no que diz respeito à vida. Então, a gente sempre fica pensando muito em futuro, né? Eu vou ter que, né? Estou planejando, fazendo planejamento. Isso é muito legal, né? A gente também não pode viver sem objetivos, né? Isso faz a gente buscar, né? A gente tem que estar sempre, eu sempre falo isso, a gente tem que viver em ambientes de desconforto, né? Porque o conforto ele acaba trazendo acomodação, isso não é legal, principalmente no mundo de hoje, que é um mundo muito volátil, que muda muito rápido, então a gente tem que estar sempre. Eu falei para vocês que hoje, né, no auge da minha carreira, eu estou estudando, estou tentando aprender outras coisas e isso é muito legal porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Mas falando dessa coisa do, não se preocupe em planejar o futuro, viver hoje, cara, a vida é muito simples. A gente às vezes se pega, eu digo para vocês que a maior parte dos problemas que a gente acha que tem, nossa, são problemas tão pequenininhos em relação aos problemas que existem. Até esse problema que eu vivi, imagina, eu fiquei 3 meses dentro da UTI, gente. Vocês não têm noção do que é. Um dia desse depois do pós-pandemia, logo em seguida, quando começou a gente voltar ao trabalho, então, eu fui visitar um corretor de seguros, era aqui de Salvador. E ele chegou para mim e falou assim, eu já estava recuperado, estou trabalhando e tal. E ele falou assim, eu peguei aí, como é que foi esse trabalho? Ele falou, cara, eu trabalhei, eu não parei, eu andei, eu visitei, eu fiz tudo como se fosse normal. E aí você vê aquela pessoa legal, né? Ele fez, graças a Deus não teve nenhum problema, mas assim, essa pessoa não tem noção do que é ficar internado numa UTI de um hospital, gente. Então assim, a pessoa às vezes assim, mas claro, a pessoa tem que ter esse cuidado de entender o seguinte, a gente também não pode ter essa irresponsabilidade de querer fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então assim, a vida é muito simples, né? Aquela coisa de às vezes sentar na beira do mar, dar um passeio com o seu cachorro na rua, né? Fazer coisas simples,
Porque às vezes sentar de manhã, ouvir o canto de um pássaro e tal, cara, isso tem um valor tão grande. E é isso que na realidade importa. Porque o restante é tudo o contexto desse mundo aqui que a gente está vivendo, esse dia a dia, e a gente tem uma proporção, assim, uma propensão de achar que a gente tem controle das coisas, né? A gente acha que tem esse controle claro, a gente tem como pessoa, a gente tem uma capacidade de influenciar outras pessoas, isso é importante, não só para a gente, mas para os negócios, né? Mas assim, a soberania da nossa vida não é nossa. Isso com certeza, é daquele que nos guia, seja em qualquer religião, qualquer fé que a pessoa profetiza, ou até aqueles que não têm credo, né, que acreditam em si próprio. Mas assim, a gente tem que ter essa segurança de que a gente não tem esse controle. Na realidade, todos nós estamos num avião sem piloto, vivendo. O que a gente tem que ter é o seguinte, é aquilo que esse nosso mestre que tem controle sobre a nossa vida, a gente tem que respeitar o próximo, viver respeitando as pessoas, respeitando o comportamento das pessoas, porque hoje a gente está vendo esse mundo de diversidade, tá? Um criticando o outro por político, não sei, nada disso, tudo isso vai ficar aí, né? A gente viu pessoas, né? Até a gente vê hoje um clube de futebol, os caras se matando aí na porta de estádio, quando na realidade, se a gente olhar o contexto do futebol, são dois adversários disputando, se não houver adversário, não tem jogo, né? Não tem o objetivo principal do negócio, e eles vivem se matando ali, então assim, essa vida é muito louca. Então se a gente começa a abrir o leque e entender que a vida é muito simples, tudo fica mais fácil. Então assim, não se preocupem, gente, aconteça o que acontecer, a gente vai estar ali, vai estar vivendo, vai suportar os problemas do dia a dia, do cotidiano, e eu volto a falar, 90% dos problemas que a gente acha que tem, são problemas pequenininhos, entendeu? Pequenininhos. Então hoje eu encaro isso de uma forma muito mais tranquila, não que eu não tenha accountability, não vou me responsabilizar pelos interesses das pessoas, tal. Aquela coisa, se você gosta de pessoas, você vai ajudar a resolver. Mas assim, encarando de uma outra forma, com uma outra visão, entendeu? Eu acho que hoje... Mais leve, né? Mais leve, sem trazer... Isso que a gente está vendo as pessoas, né? Já disse, eu me envolvi num acidente com um motorista de aplicativo, ali naquele retorninho do aeroporto. Não sei por que aquele dia eu botei no Google Maps, ele mandou eu entrar ali naquele retorno, porque eu moro lá em Lauro, né? Então pra chegar ali naquela estrada do corpo, ele mandou eu entrar ali naquele retorninho do aeroporto, passar por dentro daquela rua das locadoras ali, sei lá na frente. Tava chovendo, eram umas 7h30 da noite, quando eu fui fazer o retorno, o cara da frente foi, e depois ele parou, porque vinha carro saindo do aeroporto, ele parou e eu fui bater na traseira dele. Cara, ele saiu do carro, eu olhei pra ele assim e falei, calma, querido, eu bati no seu carro, eu vou assumir seu prejuízo, fique tranquilo, a gente vai resolver isso aí. Você machucou? Não, tá tudo afim. Aí ele já, entendeu? Quando você começa a conversar com as pessoas assim, as coisas já vão mudando, entendeu? E claro que assim, eu não estou falando também que eu sou esse anjinho, não. Tem hora que a gente tem aqueles momentos, mas a gente tem que ter o que a gente chama de mansidão, né? Domínio próprio, mansidão. Você vê, por exemplo, um cavalo. É aquilo ali. É um cavalo, se a gente for analisar a força de um cavalo, o tamanho dele e tal, às vezes se deixa que um homem suba em cima dele, caminhe na maior tranquilidade. Por quê? Porque ele tem mansidão. Se a hora que ele quiser derrubar a pessoa e causar um acidente, ele faz ali a qualquer momento. Então, é meio que ter um pouco dessa característica, é importante a gente desenvolver isso, né? E aí, voltando pro cara do aplicativo, no final da história, cara, esse cara me agradeceu, assim, depois, na condução do processo, porque esse carro que eu uso é um carro da locadora, da Localiza, e a Localiza não cobre o lucro cessante, né, no contrato que a gente tem lá, que a companhia tem com a empresa. E ele preocupado com aquilo, eu falei, calma, cara, a gente vai resolver, fica tranquilo, quanto você gastou e tal. Aí fizemos uma conta lá, tal, eu dei o dinheiro pra ele, entendeu? Então assim, cara, mas o que é isso? Imagina se eu for me estressar com um negócio dele. A condução... E aumentar o problema, a condução do processo, no final ele me agradeceu, me deu até se precisar de transportes, né, das suas filhas e tal, você me avisa que eu vou buscar e tal. Então cria até um relacionamento de uma situação que poderia ser totalmente diferente. Então eu procuro hoje levar minha vida assim, entendeu? Porque problemas todos nós temos, todos nós temos.
eu tenho, né? Todo mundo tem, tá? De acordo com a escala de cada um. Mas é a forma como a gente encara isso, que muda toda a história do jogo, entendeu? E é isso que eu procuro passar por, de alguma forma, claro, para passar para as pessoas. Coisa boa. Fala agora aquele momento de virada. Parece que a vida vai fazendo assim, chega um momento, parece que de uma hora para outra, de dar uma evoluída assim, profissionalmente falando. Que momento foi esse? O que aconteceu? Você teve que sair do Rio para vir para Salvador? Então, aí o que aconteceu? Mas legal, né? Porque assim, quando eu saí da... Eu entrei nessa seguradora chamada Fênix Brasileira, depois dessa companhia, dentro dessa mesma companhia, mais ou menos como aconteceu agora com a HDI, Som Liberty. A Fênix foi vendida lá nos Estados Unidos para Intercontinental, que é uma companhia americana. Aí ela comprou, mas não mudou nada, só trocou a logotipo da cor. Saiu a Fênix lá, que era a águia, entrou um soldado americano com aquele chapeuzinho de lado assim, né? E aí não mudou um presidente, só o inglês, entrou um presidente americano, mas assim, a cultura americana e inglesa foi quase a mesma, não teve mudança praticamente zero. A estrutura do Cilério da companhia não mudou, foram as mesmas pessoas, então assim, seguiu o barco. Depois a Intercontinental também saiu do Brasil, né? Eles venderam toda a divisão da América Latina, como aconteceu com a Liberty agora. Sim. E quem comprou a divisão brasileira foi um grupo chamado Grupo ARB. Era um grupo de um executivo, de um empresário brasileiro chamado Daniel Pino. Os caras tinham banco, ele era dono do Banco ARB, John Jason de Turismo, tinha Marco Polo Veículo, que faz carroceria de ônibus, em caminhões, tinha a FICAP, enfim, o cara tinha um monte de empresas, né? E ele já tinha uma seguradora chamada Santa Cruz Seguros, e aí ele comprou a divisão da Intercontinental, que virou Santa Cruz. Aí eu fiquei lá por alguns anos, depois o Grupo ARB teve problema de solvência, e aí entra uma história legal nesse período aqui da insolvência dessa seguradora, que aí começa a criar aquelas cicatrizes, né, que você vai criando, vamos dizer assim, cicatrizes que às vezes lá na frente você passa por situações, às vezes um pouco parecidas, um pouco complexas, mas que você lida de uma forma muito tranquila, porque você já passou por coisas até às vezes piores. Eu queria dar um exemplo para vocês nesse momento. Imagina você trabalhar numa seguradora como gestor da seguradora, e que você, num determinado período, quando essa seguradora começou a ter problemas financeiros, as primeiras coisas, assim, os primeiros sinais que acontecem numa seguradora naquela época, hoje a indústria de seguro está muito consolidada, a SUSEP hoje controla muito de perto a saúde financeira da seguradora, né? As regras de solvências também mudaram muito. Hoje as seguradoras, elas estão, como o mundo está muito globalizado, né, elas estão muito suscetíveis às regras de contábeis e tal, e regras mundiais, né? Então, assim, a maioria delas são multinacionais, então elas seguem padrões das suas matrizes. Então, assim, o nível de hoje uma companhia de ter problemas financeiros é muito difícil. Mas a gente viu a americana aí, né? Assim. E um dos sinais é assim, começar a atrasar pagamento de fornecedor, no caso oficina, começar a atrasar a comissão dos corretores e tal. E aí começa também a atrasar o pagamento dos sinistros, né? E, a gente, já no finalzinho ali, quando a coisa já estava ficando preta mesmo, né? A gente reunia assim, os gerentes, né, da companhia, e aí a gente ficava assim, imagina, você ir trabalhar de manhã, e aí o teu diretor fala assim, ó, vocês se juntem aí até as 11 horas, discutam aí as prioridades dos pagamentos sinistros, porque a gente, tipo assim, a gente tinha, dinheiro de hoje, tá? Tinha 15 milhões de sinistros para pagar e ia ter 800 mil no caixa. E aí a gente ficava discutindo as prioridades. Quem que a gente vai pagar primeiro? Então até sinistro parcelado nessa época eu paguei, mas pagamos todo mundo. Por quê? Quando já ia entrar também um problema de pagar o nosso salário, porque aí já no último mês a companhia já não tinha caixa para pagar, né, os colaboradores, a Sul América veio e comprou. O governo chamou, né, a SUSEP chamou lá, a companhia falou, tem uma companhia grande que está quebrando e tal, deu alguns benefícios fiscais e tal, e a Sul América comprou. Aí quando a Sul América chegou com dinheiro, resolveu tudo e vida que segue. Aí eu fiquei um ano na Sul América, lá no Rio,
e depois eu saí. Saí e montei uma assessoria, que é muito comum hoje aqui também, né? Verdade. Só pra você ter ideia, essa empresa que eu fundei, ela foi até uma das fundadoras da Conseg, que hoje é uma entidade, que começou com a Conseg Rio, que hoje é uma entidade que, vamos assim, aglutina essas associações, né? Essas assessorias. Isso, se eu não me engano, foi em 1998, por aí. E aí eu fiquei 6 anos como sócio, né? Aí eu saí do mercado segurador, atendi o mercado segurador como um prestador de serviço, né? Mas continuando atendendo corretores para aquelas seguradoras que a gente tinha comprado. Sim. E aí foi legal porque, assim, eu sempre falo isso, né? Um executivo de uma empresa privada, ele tem que ter essa experiência de ser dono de um negócio. É o que vocês vivem aí, né? Porque hoje você trabalhar numa empresa grande, como é a empresa que eu trabalho hoje, é uma empresa toda departamentalizada. Então eu tenho lá o departamento jurídico, tenho o departamento contábil, tenho o recursos humanos, tem as áreas operacionais, a área técnica, a área de TI. Então assim, hoje, por exemplo, chegou uma respondência lá de um processo jurídico, por exemplo. Porque uma companhia que tem mais de 3 milhões de clientes, é natural que você tenha. E você vende um contrato, tem conflitos de interesse, às vezes tem problema jurídico. Aí chega lá o Senhor Justiça vai entregar uma cartinha lá para você. Cara, o que eu faço hoje? Eu escaneio e mando para o departamento jurídico. O jurídico recebe lá, já tem todo um protocolo para seguir e tal. Mas quando você é empresário, quando o cara chega aqui para entregar uma notificação, seja ela trabalhista, fiscal, o que faz você? Você tem que pegar aquilo ali, ligar para o seu advogado, contratar um advogado e tal. Então assim, é montar a muito história. É muito difícil. Então hoje eu reconheço muito, e ter vivido esse lado de empresário, para mim hoje foi muito legal, porque eu convivo hoje, voltei para o mercado assim, como funcionário, dando um crachazinho, mas eu tenho na minha carreira essa visão de ter vivido por 6 anos como empresário, para ter salário para pagar funcionário, viver toda essa dinâmica de uma empresa. E não era uma empresa, era uma pequena empresa, nós chegamos a ter 18 funcionários, tinha um faturamento legal e tal, então assim, é uma das jornadas aí que legal, que eu consigo voltar, velho, que eu ver assim. E parece que sempre tem essa ideia, né? Depois que você vira empresário, você não quer mais voltar para dentro de uma corporação. O que é isso? O que é voltar? Ou não é voltar? Não, então. Mas é curioso. A empresa estava super bem, tá? Só que assim, quando você trabalha nesse modelo de assessoria, você é um empresário, mas você acaba sendo um empregado também. Sim, é verdade. O corretor chegava para mim e falava, Paulo, segura essa pepina aí, ó. Estou indo para o meu sítio lá em Itaipava, lá na região serrana do Rio, sexta-feira, ó, se vira aí, dá cobertura, você que resolve aí, eu tinha que pegar aquilo ali, abraçar e cuidar. Ganhava para isso, estava no direito dele, mas assim, e chegou um momento que eu falei, pô, aí veio uma proposta para me voltar, que foi até da HDI, lá atrás, em 2000, para começar o projeto da companhia, junto com o Luan, com todo aquele timaço que ele montou lá, para montar a HDI Varejo, né, no Brasil. E aí o Antônio Carlos, um diretor que eu trabalhei até alguns anos atrás, me convidou para voltar para ser o gerente da HDI, o gerente de conta. Aí, só que foi com uma oportunidade de um escritório que a companhia tinha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Por que Juiz de Fora? E nessa época minha mãe e meus pais eram vivos e moravam lá. E cara, Juiz de Fora é uma cidade, eu não sei se vocês já ouviram falar, já estiveram lá, tanto que ela é considerada a Manchester brasileira. Primeiro que Manchester, remetendo àquela cidade inglesa lá, que é uma cidade muito industrializada, lá na época da Revolução Industrial. E Juiz de Fora, assim, é uma cidade que tinha muitas indústrias, né? E é uma cidade, assim, muito desenvolvida. Você vai em Juiz de Fora hoje, você tem uma metrópole pequenininha ali. E é legal porque, assim, ela tem toda uma característica de bons restaurantes, cinema, toda uma estrutura, shopping, né? Mas uma característica ainda de uma cidade bem pequena, né? Então, assim, muito legal lá, uma cidade muito organizada, excelentes colégios e tal, muito bem legal. E aí, meus pais moravam lá, saíram do Rio e foram morar lá, porque minha irmã, essa minha irmã que me botou no trabalho, que me indicou, depois ela casou com um delegado de polícia, foi
ser delegado lá em Minas, aí ela foi morar no Rio de Fora, depois levou meus pais, e aí depois eu fui parar lá no Rio de Fora. Cara, aí eu fui desenvolver um projeto de expansão da companhia em todo o interior de Minas. Aí eu abri Juiz de Fora, depois abri Valadares, na companhia, fui expandindo os negócios da companhia na região, e 4 anos depois, esse mesmo Antônio Carlos, que era o diretor Minas e Rio, ele depois assumiu o Nordeste. E aí ele me convidou em 2007 para mim assumir o escritório da galeria aqui na Bahia. E aí, olhando para esse lugar, pô, Bahia é um estado maior, é uma pujança maior do mercado de seguro, eu vim para cá e estou aqui até hoje. Então assim, mas como eu falei, a indústria de seguro me proporcionou essa coisa de conhecer outras regiões, conhecer pessoas, como eu falei, eu gosto de pessoas, né? Imagina, porque hoje para você trabalhar numa corporação grande, uma das vantagens é isso, né? Para uns é vantagem, para outras não, porque você, né? Eu conheço pessoas que já se mudaram 10 vezes, 15 vezes, né? No Bradesco, por exemplo, você pega um superintendente do Bradesco, o cara fica 2 anos no lugar, depois vai para outro e tal. E aí você começa a ter problema com o filho, né? Porque né, o filho acaba não tendo uma identidade assim, numa região. Mas para mim foi muito legal assim, essa oportunidade hoje aqui na HDI, pô, no Nordeste, eu tive a oportunidade de voltar para minhas origens, vamos dizer assim, porque eu nasci no Rio, mas minha mãe era baiana e meu pai pernambucano, se conheceram no Rio. Sim. Então assim, eu acho que poderia ter nascido ali em Juazeiro e Petrolina. Eu tenho sangue nordestino. Eu voltei para eu tenho tios aqui, parentes aqui em Salvador, como tenho lá em Recife, no estado de Pernambuco. E aí voltei para Minas e eu acho que eu me adaptei muito fácil aqui, eu acho que por essa característica também, por ser uma pessoa que gosta de pessoas. Eu sempre falo, trabalhar na área de seguro você tem que gostar de pessoas. Eu falo pro meu time lá, a área comercial, eu falo, gente, vocês não gostam de lidar com o corretor, não sabem conduzir o trabalho do corretor, vocês estão no lugar errado, entendeu? E hoje é legal por isso, né? Porque assim, as pessoas quando iam construir uma carreira, elas ficavam imaginando de construir uma carreira, assim, aquela carreira para o resto da vida, né? Sim. Lifelong, né? Ou seja, a vida inteira. E a gente vê que hoje as pessoas estão mudando de mindset, assim, né? Eu conheço advogados, formar advogado, hoje são engenheiros, conheço engenheiros que agora estão na área de TI, hoje o cara está na área conhecendo gourmet, montando um restaurante, empreendendo. Então, assim, isso é muito legal. Isso é uma característica dessa nova geração que eu falei. Quando eu comecei lá nos anos 1982, o sonho que a gente aprendia isso, nossos pais entra numa empresa, né? O cara tinha um sonho de começar no Banco do Brasil e aposentar no Banco do Brasil. Ou na Petrobras. Ou na Petrobras, né? Cara, hoje esse mundo mudou. A gente eu conheço pessoas que estavam na Petrobras super bem, receberam um incentivo desse bônus que eles chamam de PDDI, né? Que é plano de progressão de remuneração voluntária, né? O cara pegou a grana, montou um negócio, alguns montados se deram mal, outros montados se deram bem. Então, assim, cara, é o mundo hoje. Então, só que para isso a gente precisa estar sempre se preparando, né? Estudando, né? Buscando conhecimento em qualquer área. É muito legal a gente ver que hoje, por exemplo, eu tenho colegas que da minha idade, né? Vamos botar assim, já com seus 50, 55, que estão também estudando, estão com a cabeça super legal e estão buscando conhecimento assim, pô, quando você está fazendo um cara que nunca surfou, nessa idade, você fala, cara, eu vou surfar, vou comprar uma prancha, vou fazer uma aula de surf e tal. Que legal, né, pô? O cara vai buscar equilíbrio ali, vai entender aquelas técnicas de surf e tal. Então, assim, isso é muito legal, né? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre com essa cabeça de mudança, porque o mundo hoje nos proporciona isso. Perfeito. E chegando já no finalzinho, né, do nosso podcast de hoje, queria só fazer uma última pergunta, tá? Opa! Pra fechar. Mas aí não, aqui uma pergunta. Não, essa pergunta, quando o Paulo fala, né? Eu sou casado, tenho 2 filhas mulheres. E tem uma cachorra, uma cadela também. É assim, Lúcia Helena, Tainara Helena, Natália Helena e
distância é menos. Eu não sou o Manuel Gomes, né, aquele ator de Patrícia novela. carregando, eu vou fechar. A pergunta é simples. Família. O que é família na sua trajetória? Cara, família é tudo, né, gente? É assim, na escala, é Deus pra mim, família em segundo lugar e assim, depois vem os amigos, trabalho, vem tudo abaixo. Mas assim, família é o norte. Eu dei essa experiência que eu tive aí de saúde, né? Cara, a minha família, eu fiquei 3 meses no hospital, dentro de uma UTI que é uma sala igual essa aqui. Fechado, porque eu tava com a bactéria, não podia ter contato nenhum externo. E a minha família, elas só não podiam dormir comigo lá, porque eu tava sozinho na UTI, dava 8 horas. Mesmo assim, sempre, com o tempo, né, os médicos deixavam elas ficarem um pouquinho depois do plantão lá. Mas assim, não teve um dia, um sequer dia que eu não tive o acolhimento da minha família. Então família é um pouco disso, né? Na hora que você... E isso é família, não é só aquela hora do almoço em família, né? Tá tudo bem, mas na hora do tudo mal também a gente entender que a gente pode contar com as pessoas do nosso núcleo familiar. Então eu acho que família pra mim é sempre isso. Que coisa boa. E então aproveita essa energia da família, porque a energia da família de fato é tudo, né? E eu vejo aqui que nós estamos em família. É isso aí. Que legal. Então, hoje a gente, como eu tinha trazido, né, inicialmente, o podcast foi seu e nesse momento é seu. Tudo foi feito para poder exatamente te proporcionar essa experiência maravilhosa de você poder contar um pouco da sua história, tá? E aí agora você pode fechar o podcast. Cara, primeiro eu queria agradecer essa família linda aqui da R Caldas, né? Uma família que eu admiro. Agradecer pela oportunidade. Foi a primeira experiência que eu tive assim, nesse modelo, né, de comunicação, que é muito legal, muito descontraído. Então, para mim, foi uma experiência maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, né, do que ouviram aqui, que é um pouquinho, né, claro que com muita humildade aqui, não estou melhor do que ninguém, apoio. Me ajuda eu acho que isso é legal, a gente, né, tá sempre ajudando as pessoas a entender isso, que a gente vai aprendendo com todo mundo. Eu quero agradecer pela oportunidade de vocês, eu fiquei muito feliz de estar esse momento aqui com vocês. E vamos lá, viva aí, cara! Escuta comigo, dê um joinha. Não, por favor. Curtam esse momento, né, esse canal maravilhoso, dê um joinha lá, um like, né? Ativa notificações e vamos que vamos aí, pessoal. Ó, assistam todos os capítulos aqui desse canal, né, que é muito legal. Vocês vão construir vão ver várias experiências aí, vão ter a oportunidade de entender várias histórias. Obrigado. Boa.